Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, aquele mesmo texto que lemos ainda há pouco. Apocalipse 21, de 1 a 8. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 8, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Celestial, queremos louvar ao Senhor e dizer o Teu nome, porque nós temos a Tua palavra, nós temos o Teu Espírito Santo que nos auxilia, ensinando, interpretando, nos dando entendimento do que a Tua palavra diz. Nós te agradecemos ao nosso Deus bendito, porque uma vez mais, neste dia, nós nos reunimos para louvar e adorar e buscar o Senhor em oração. E também por podermos meditar na Tua palavra. Trabalha, Deus, em nossos corações, trabalha, Deus, em nossas vidas, e ajude-nos para termos compreensão do que a Tua palavra diz. Nós te agradecemos por essas belíssimas verdades e promessas que o Senhor nos tem feito, que nós possamos nos agarrar a elas o tempo todo. Nós te bendizemos, ó Pai, oramos em nome de Cristo. Amém. Como eu prometi, irmãos, na última mensagem do domingo passado, hoje estaremos falando sobre o novo céu e a nova terra. Nós temos exatamente isso a partir do verso 1, quando o apóstolo João escreve: Vi novo céu e nova terra. Então, o que é isso? Quem estará lá? Irmãos, antes mesmo de começarmos a exposição, eu preciso dizer que
A expressão novo céu e nova terra fala de lugares reais, de lugares santos preparados por Deus na eternidade, os quais serão, portanto, a nova morada de todos os que um dia creram no Senhor Jesus e foram salvos. Então, esse texto aqui é um dos textos mais belos que nós temos na Bíblia. Mas quando nós lemos sobre novo céu e nova terra, e lemos este capítulo e também o capítulo seguinte, talvez vão surgir algumas perguntas. Mas como serão o novo céu e a nova terra? Quem mais estará lá? E como será o modo de vida dos filhos de Deus? O que a Bíblia descreve, como descreve esses lugares eternos, ou seja, novo céu e nova terra? E aqui nós temos que dizer que, graças a Deus, pelas respostas que a Bíblia nos dá, senão nós ficaríamos totalmente alheios, confusos, incertos sobre essas verdades, sobre essas realidades eternas. E também, ao mesmo tempo, irmãos, isso é motivo de grande conforto, grande alegria, grande esperança para todos nós. E também um poderoso estímulo para a evangelização mundial. Por que eu digo isto? Para nós que estamos em Cristo, nós lemos noutras passagens das Escrituras, falando exatamente sobre o céu, sobre o lar eterno. E aqui fala sobre novo céu e nova terra. Mas quantas pessoas têm essa esperança e essa certeza de que ao deixarem esta vida também irão para lá? Então eu quero que os irmãos considerem hoje à noite este momento não apenas um momento de ensino, de aprendizado, mas também eu espero que seja um estímulo para todos nós, conhecendo essas verdades, podermos também falar a outras pessoas que elas também poderão gozar desses lugares eternos, dessa morada celestial, desde que creiam de coração no Senhor Jesus como seu Salvador. Recebam-no como o Salvador de suas vidas, pois se assim não fizerem, isso que vai ser dito hoje à noite não servirá para elas. E eu espero também que cada pessoa que está aqui nesta noite já tenha essa certeza de que um dia também irá para esses lugares eternos. Novo céu e nova terra. O que a Bíblia nos diz a respeito? Então nós queremos observar hoje à noite, irmãos, alguns ensinamentos sobre este assunto, novo céu e nova terra. E o primeiro ensinamento que eu quero destacar é que neles, no novo céu e na nova terra, apenas os santos estarão presentes. No novo céu e na nova terra, apenas os santos estarão presentes. Este é um assunto importante para nós. Isso significa que todos os pecadores que um dia foram redimidos e santificados é que estarão lá. Ninguém mais. Nenhuma pessoa a mais. Como eu disse, todos os pecadores que um dia foram redimidos, resgatados, libertados dos seus pecados, perdoados, salvos, é que estarão lá nas mansões celestiais. E por que dizemos isso? Por 3 motivos. Primeiro, porque eles serão a esposa do Cordeiro. Veja o verso 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Se você der uma olhada no capítulo 19, ele vai falar sobre o casamento da igreja com Cristo, tornando-se, portanto, a esposa do Cordeiro. Mas aqui mesmo, no capítulo 21, no verso 9, ali diz: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Está, portanto, falando da igreja de Cristo, está falando dos salvos, daqueles que um dia foram convertidos, que tiveram um encontro de salvação com o Senhor.
Uma segunda razão por que dizemos isso é porque eles serão o tabernáculo de Deus com os homens. Verso 3, a primeira parte. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. É interessante que aqui passa a ideia de uma cidade, conforme o verso 2, que desce, está vindo da parte de Deus. E depois fala sobre esse tabernáculo. Não é uma cidade que desce do céu. Na verdade, é o povo de Deus, como se estivesse nessa cidade e fosse a própria cidade, fosse o próprio tabernáculo de Deus. Lembra da ideia do tabernáculo, lá no Velho Testamento? Que era a habitação de Deus, uma habitação terrena. E como disse Salomão, tratando do templo, que era feito nos moldes, não necessariamente nas medidas, mas nos moldes do tabernáculo, que nenhum tabernáculo, templo terreno, poderia receber o Deus na sua plenitude, porque Deus enche céus e terra, não é? Mas aqui nós vemos os salvos como se fossem o próprio tabernáculo de Deus, onde Deus está e onde eles estarão com Deus também. Em terceiro lugar, irmãos, uma terceira razão, porque apenas os salvos é que estarão naquele lugar eterno, é porque foram eles que receberam a promessa de Jesus. Você lembra de João 14, versos 2 e 3? Quando Cristo disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, essas são as promessas do próprio Senhor Jesus. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E nós já pregamos algumas semanas atrás, algumas mensagens atrás, falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E Ele levando o seu povo para estar com Ele, para habitar para sempre com Ele. Nós destacamos, nós analisamos, nós observamos este assunto. Então, enfatizando, como na verdade eu gosto de fazer, que o lar celestial é para os salvos, e tão somente para eles. Portanto, não acredite naquela falsa doutrina que diz que todos no final vão para o céu. Você já ouviu isso, não é? Todos no final vão para o céu. Alguns dizem: mas Deus é tão bondoso, Deus é amor, Deus não vai enviar alguém para o inferno, Deus não vai se separar de ninguém. Todos no final, de algum modo, não importa por onde andaram, não importa o que creram, não importa o que fizeram, todos vão chegar lá e vão ser bem recebidos. Você acredita mesmo nisso? Olha, eu poderia acreditar nisso se a Bíblia ensinasse isso. Ok, tudo bem. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Aliás, quando nós pensamos da seguinte maneira: por que Deus nos deu a sua palavra para nos ensinar tantas verdades, e no final das contas não faria diferença nenhuma se nós seguíssemos a Bíblia ou não, porque todos chegaríamos lá no céu? Antes de tudo, seria ilógico, não é? Irracional. Porque o Senhor Jesus Cristo viria a este mundo morrer e sofrer naquela cruz, se no final todos vão ser salvos, independentemente do que façam, do que falem, como vivam, no que creiam, se creem nele ou não. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia é muito clara em dizer que a pessoa precisa crer no Senhor Jesus para receber a vida eterna e para habitar o lar celestial. Todos os pecadores que um dia foram redimidos e santificados estarão lá. Além disso, o Santo Deus habitará com eles e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, a própria Trindade Divina. Verso 3, aquela segunda parte que nós não lemos ainda há pouco, diz assim: Deus estará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus habitará com eles, Deus estará com eles. Irmãos, o lar celestial é para os santos, para os redimidos que foram santificados, para o Deus Santo.
Mas também, certamente, nós temos que incluir os santos anjos do Senhor, aqueles que não seguiram a Satanás na sua rebelião. E de um certo modo nós já lemos ali o verso 9, que fala sobre um dos 7 anjos. São os anjos de Deus, não é? São os santos do Senhor, habitando na presença do Deus Santo pela eternidade sem fim. Visto que somente os que pertencem ao Senhor é que estarão lá, então todos os que permanecerem no pecado e jamais se converterem, não terão o direito, o privilégio de viver no novo céu e na nova terra, mas serão eternamente excluídos da presença de Deus e da eterna morada dos santos. Olha aí, verso 8. Quanto, porém, depois de ter falado sobre aqueles que vão estar no lar celestial, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E domingo passado nós pregamos sobre isso, sobre o dia do juízo final. E os irmãos devem observar lá no final do capítulo 20, que fala sobre aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida, foram lançados para dentro do lago de fogo. E aqui no capítulo 21, verso 8, então até cita vários destes. E diz lá o verso 8, aos covardes. E talvez, quando alguém lê aqui sobre essa questão de covardes, então quando alguém me chamasse para a briga, eu devo aceitar? Será que é sobre isso que Deus está falando? Não está tratando de questões espirituais? Ou de questões carnais, mundanas, terrenas? A corrigir Deus o termo tímidos, não é? Aqueles que receberam o convite da salvação, mas tiveram medo de crer em Cristo, porque iriam perder talvez pai ou mãe, ou amigos, ou talvez o emprego, ou talvez outras situações. Foram covardes em relação a Deus e as coisas de Deus. Não, eu não posso fazer isso porque eu vou ter problemas. Não tiveram a coragem de assumir a sua fé. E continua, os incrédulos, fica bem claro, né? Não creem em Deus nem em Cristo. E continua falando aí sobre outros mais. E fala sobre a parte que lhes cabe. Então, depois que o apóstolo João menciona aqueles que estarão no céu, termina no verso 8, dizendo aqueles que não estarão lá, serão excluídos para sempre de lá, nunca poderão entrar em momento nenhum mais. Um segundo ensinamento, irmãos, que nós temos sobre o novo céu e a nova terra, é que neles haverá felicidade indescritível e eterna. Como sabemos, por experiência própria, este mundo é um lugar de sofrimentos, de dores, doenças, males, infortúnios, tragédias, tudo o que nós possamos imaginar de mal nós temos aqui. Alguns de nós já passamos por alguma dessas coisas, ou quem sabe estejamos passando, mas tantos no mundo estão passando por coisas terríveis, porque este mundo, logo depois que o pecado entrou no mundo, então passou a experimentar tudo o que se possa imaginar de mal. Essa vida sofredora, essa vida cheia de males e tragédias e calamidades, é aqui mesmo, neste mundo. E mesmo nós que estamos em Cristo, nós estamos livres dessas coisas. De vez em quando nós assistimos aí, ou talvez os telejornais, ou você vê aí nas redes sociais, essas coisas terríveis que acontecem, não é? Pessoas perdendo as suas casas porque veio a chuva, a água, a enchente, ou o mar invadiu e destrói tudo.
Mas nesta semana eu fiquei bem chocado, mais uma vez, com a situação de uma senhora no Rio de Janeiro. Foi trabalhar, recebeu o telefonema de que um filho de 6 anos tinha recebido uma bala no coração e tinha morrido na hora. Irmãos, isso dói. Isso dói. Perder um filho tão novo, tão jovem, né? E a pessoa desesperada. Desesperada. E às vezes não é só um filho, são mais. Isso faz parte da vida humana. Essas tragédias todas, essas calamidades todas. Isso faz parte desta vida. Porém, para todos os habitantes celestiais, Deus tem prometido e reservado o gozo das bem-aventuranças eternas. Vamos abrir ali para o versículo 4, leia aí comigo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, não haverá nenhum tipo, qualquer sofrimento, tristeza, infelicidade. Isso lá no céu. Não haverá nenhum motivo para essas coisas, ou essas coisas que nós estamos acostumados. A vida celestial será totalmente diferente do tipo de vida que nós conhecemos nesta vida. E nós temos que lembrar disso. Não importam as situações da vida. E eu sei que chegam dias difíceis e chegarão dias difíceis para você e para mim. E nós precisamos manter essa visão do céu, essa visão da eternidade, essa visão de que a Bíblia fala. Se nós perdermos isso de vista, nós vamos cair em desespero também. Lá no céu, não haverá, portanto, mais separações, mortes ou angústias, diz o nosso versículo 4, não é? Não haverá mais lágrimas. A morte já não existirá, inclusive nós já vimos no capítulo 20, verso 14, pregamos na semana passada que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, ou seja, deixa de existir para sempre. E para todos aqueles que pertencem ao Senhor e estão com o Senhor no lar eterno, não existe mais separação. Isso é morte. Mas continua falando ali sobre dores. Todos nós sentimos muitas dores, não é? Dói aqui, dói acolá, dói em tudo que é lugar. Tem dia que parece que dói em mais lugares do que podíamos imaginar. Pensa, lembra, não haverá isso quando chegarmos lá na presença do Senhor. Todos os salvos terão seus corpos glorificados. Também já pregamos sobre isso numa dessas mensagens anteriores, não é? Seremos transformados. Nós temos que lembrar dessas coisas. Lá não haverá mais nenhum convívio. Não conviveremos mais com pessoas que amam e vivem no pecado. Olha o verso 27 aí. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não há como entrar pecado no céu, na presença de Deus. Não há como alguém dar um jeitinho de penetrar os lugares eternos, os lugares de Deus. Não há. Isso será totalmente inútil, qualquer tentativa nesse sentido. Por isso estamos dizendo que lá nos lugares eternos, na presença de Deus, não mais conviveremos com pessoas que amam o pecado, zombam do pecado, zombam de Deus. Isso não vai acontecer nunca mais, irmãos. Em nossos dias, como sempre houve desde que o pecado entrou no mundo, vizinhos barulhentos, não é? Barulhentos, que não respeitam ninguém.
Aqui não sei se acontece na sua casa ou perto da sua casa, mas às vezes aqui onde nós estamos, não sei se é porque a nossa rua aqui passa um ônibus, eu não sei, mas às vezes, meia-noite e meia, 1 hora, 2 horas, 3 horas da madrugada, tem um cidadão que parece que ele gosta de fazer isso, ele passa com o seu carro naquele tum, 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 tum. Acontece na sua casa isso ou não? Está na casa de um ou outro. Mas eu fico pensando, meu Deus, como é que pode uma pessoa dessas? Não tem respeito por ninguém. Durante o dia já seria constrangedor, mas de madrugada, quando o pessoal está dormindo. Irmãos, nós não vamos ter essa dificuldade quando chegarmos lá no céu. Lá não haverá vizinhos barulhentos, vizinhos briguentos, não é? Que gostam de uma confusão. Vizinhos mundanos, carnais. Não haverá isso. Nosso texto diz, a palavra de Deus diz, lá nós estaremos livres desse tipo de convívio. Aqui nós teremos que suportar e teremos que levar o Evangelho a essas pessoas para que elas também gozem aqueles lugares eternos que o Senhor tem prometido. Elas fazem essas coisas terríveis porque elas não conhecem o Salvador. É por isso que fazem. É por isso que elas precisam se converter. Então, quando tivermos oportunidade de falar de Cristo, temos que fazer, para que elas não se percam eternamente. Nós já vimos ali aquele destino terrível para aqueles que não se convertem. E, ao mesmo tempo, esse destino feliz e alegre para aqueles que nos convertemos, não é? Lá no céu, não mais estaremos sujeitos também à tentação ou ao pecado. Aqui nós somos tentados o tempo todo. Quem sabe até estamos sentados no banco da igreja e de repente vem aqueles pensamentos, não é? Que não são bons e nós temos que lutar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas em casa, no trabalho, na rua, para todos os lugares. Lá no céu, irmãos, nós não seremos mais tentados. Não estaremos mais sujeitos ao pecado. Estaremos totalmente livres dessa situação e livres para sempre. Portanto, quando chegarmos lá, ficaremos totalmente livres de tudo que tem nos afligido neste mundo. Lá então nós gozaremos de plena alegria, plena paz, felicidade completa, total, plena. Pois nós viveremos então num lugar eterno, no único lugar eterno onde habita a perfeição, onde habita a beleza, onde Deus habita, e os santos estarão lá, os salvos estarão lá. Nós não podemos perder isso de vista, apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos neste mundo. Os nossos olhos precisam estar fixos no céu, na eternidade. Do contrário, nós vamos cambalear ou vacilar neste mundo. Que nós, portanto, nos mantenhamos assim, nesses lugares eternos, então, ou seja, lá no lar celestial, novo céu e nova terra. Então lá, sim, nós teremos felicidade eterna, paz eterna, alegria eterna, união eterna, coisa que nem aqui é possível, nem entre os cristãos é possível. Nós temos tanta paz, não é? Tanta união. Às vezes, mesmo entre nós que somos cristãos, nós temos dificuldades em nossos relacionamentos. Mas lá no céu, todos os santos serão santos de fato e de verdade. Habitaremos em lugares santos, com Deus santo. Tudo será plena santidade. Aí sim, esse é um local que nós sempre desejamos. Não é isso que nós sempre desejamos? Como nós gostaríamos de viver assim, aqui. Mas aqui não vai dar. Aqui não é possível. Então o Senhor tem preparado um lugar muito melhor. E recentemente eu estava lendo sobre este assunto e alguém estava dizendo que essas coisas que nos acontecem deveriam
nos estimular e criar em nós um desejo realmente pelo céu. Nós deveríamos desejar mesmo, deveria despertar em nós aquele desejo tão profundo, aquele anelo, não é, Felipe? Anelo lá, não é? Aquele anelo pelo lar eterno. Mas por incrível que pareça, apesar de todas essas lutas e dificuldades pelas quais passamos, ainda existem cristãos que estão tão agarrados a este mundo, não é? Estão tão presos. Eu lembro o Micael pregando algum tempo atrás, eu não lembro exatamente, eu acho que foi no ano passado, o retrasado, ele falando sobre o arrebatamento, e ele usou aquela ideia do arrebatamento de tirar e remover e arrancar. Não sei quantos irmãos lembram disso, mas realmente nós vamos ter que ser arrancados deste mundo, porque parece que alguns estão tão grudados que se não forem arrancados não sairiam. É verdade, irmãos. Por isso a Bíblia diz que Deus vai nos arrebatar, ou seja, vai nos arrancar deste mundo. E até a ideia de arrebatar é tirar com força ou violência. Porque tem alguns irmãos que estão muito presos a este mundo. Muito presos. A questão é, você está também? Será que eu estou também? Mas quando chegarmos lá nas mansões celestiais, tudo vai ser diferente. E um terceiro ensinamento, irmãos, que nós queremos destacar sobre o novo céu e a nova terra, é que neles serviremos ao Senhor para sempre. O texto que nós acabamos de ler aqui não trata necessariamente dessa questão, então eu vou sair um pouco dele, mas aqui levantando aquela questão, aquela pergunta, e muitos perguntam sobre o céu: o que é que nós faremos lá por toda a eternidade? O que é que vamos fazer no céu? E até eu já ouvi alguém argumentando assim: lá no céu vai ser tédio, não vai ter nada para fazer, eu prefiro ficar aqui mesmo, lá no céu vai ser tão sem graça. Essa pessoa está muito agarrada ao mundo, né? Não pensa como Deus pensa, e não se importa com o que a Bíblia diz, e desconhece. Mas quando um dia se converter, aí vai desejar aquele local eterno, porque vai ter compreensão das Escrituras. Eu quero mostrar para os irmãos algumas atividades que todos nós que estamos em Cristo, que um dia nos convertemos e pertencemos ao Senhor, então realizaremos lá, nas mansões celestiais. Na verdade, vou mencionar 3. Primeiramente, serviço. Deus nos criou para o servirmos de coração, e este propósito será alcançado perfeitamente na eternidade futura. Mesmo que a Bíblia não especifique os exatos serviços que nós realizaremos lá. Vou repetir. Deus nos criou para nós o servirmos. E quando nós chegarmos lá, isso vai ser uma realidade eterna. Ainda que nós não saibamos exatamente como vamos fazer isso. Apesar disso, há alguns versículos que nós queremos ler. Apocalipse capítulo 7, versos 13 a 15. Lemos recentemente esse texto quando nós vimos sobre a tribulação. Acho que você vai lembrar disso. Nós lemos esse texto. Mas aqui eu quero fazer uma ênfase, dar um destaque a essa questão. Apocalipse 7, de 13 a 15. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, que são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, observe o verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Verso 15, a primeira parte. Servem a Deus de dia e de noite. Lá é constante. Irmãos, nem aqui nós servimos a Deus dia e noite. Você serve a Deus dia e noite? Na prática não, né? Nós passamos a noite dormindo, não é? Com exceção de alguns casos, né, irmão Marcos? Que às vezes passa a noite trabalhando, né? Que trabalha durante a noite. Mas é isso, lá vai ser dia e noite servindo ao Senhor. Assim como os anjos de Deus o fazem. Você pode ler em outros capítulos. Constantemente estão servindo a Deus. Agora, o capítulo 22, verso 3. Capítulo 22, verso 3, de Apocalipse. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Os servos de Deus o servirão. E nós já vimos que era dia e noite, não é? Constantemente. Um serviço constante, contínuo, permanente, eterno. Isso vai estar acontecendo, irmãos. Mesmo que nós não saibamos, como dissemos há pouco, exatamente quais tipos de serviços. Mas uma outra atividade que os salvos estarão realizaremos lá nas mansões celestiais, na eternidade. Reinado, ou seja, um reino. Nós estaremos reinando com o Senhor. Não apenas durante o milênio. Lembra que nós falamos sobre isso? Mas também, irmãos, depois dele, para todo o sempre sem fim. Volte ao capítulo 20. Nós vimos ali quando pregamos sobre o milênio. O reino milenar de Cristo. Eu acho que há 2 semanas atrás, possivelmente, pregamos sobre este assunto. Capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E você vai encontrar a mesma verdade ali no final do verso 6. Então, durante o milênio, o reino milenar de Cristo, os salvos estarão reinando com Cristo por 1000 anos. Nós vimos isto. Mas é interessante que quando nós olhamos lá no capítulo 22, verso 3, que inclusive nós lemos ainda há pouco, ali também está... Aliás, nós não lemos ainda, né? Capítulo 22, versículo 5, nós também vamos encontrar que depois que passar o milênio, depois que terminar o juízo final, nós também estaremos reinando para todo sempre. Olha aí, capítulo 22, verso 5. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Você tem a corrigida? Ali diz, e reinarão para todo o sempre, eternamente sem fim. Não apenas durante o milênio os salvos estarão reinando com Cristo, mas até depois disso, para sempre, nunca terminam de reinar com Cristo. Então, está vendo? Haverá trabalhos a serem realizados. E é uma outra atividade que nós desempenharemos na eternidade. Já vamos para o capítulo 4, ainda de Apocalipse. Adoração. Todos os habitantes celestiais louvarão e adorarão incessantemente e perpetuamente ao Senhor, inclusive aqueles que aqui não possuíam vozes afinadas. Capítulo 4, de 8 a 11.
E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Só destacando, verso 4 aí está falando sobre os anjos, não é? Até fala sobre 6 asas, isso parece com os serafins, lá de Isaías capítulo 6. Eles estão louvando e adorando a Deus. Mas quando nós chegamos ali no verso 10, ali fala sobre 24 anciãos que estarão se prostrando e adorando ao Senhor. Acredita-se que os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, ou seja, o povo de Israel e a igreja, ou seja, os salvos de todas as épocas. Resumindo, e eles estarão, portanto, adorando o que vive pelos séculos dos séculos, e eles vão adorar pelos séculos dos séculos, e eles estarão, portanto, ali, falando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória, o louvor, o poder, porque Tu és o Criador, fizeste todas as coisas, por causa da Tua vontade é que tudo existe. É um louvor a Deus, é adoração ao Senhor. Então lá nós estaremos adorando ao Senhor como nunca nós fizemos aqui neste mundo. Um outro exemplo, ainda no livro de Apocalipse, é no capítulo 5, de 11 a 14. Apocalipse 5, 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, logicamente a nova terra, né? Debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, para por sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Na eternidade, nas mansões celestiais, todos aqueles que conhecem o Senhor e pertencem ao Senhor estarão, portanto, fazendo isso, estarão em pleno serviço, estarão reinando com o Senhor, estarão louvando e adorando o Deus Criador e Salvador, o Deus sustentador do universo, o juiz do universo, o Senhor soberano. Isso é o que diz respeito, irmãos, a novo céu e nova terra. Portanto, o céu não é um lugar enfadonho, como às vezes alguns dizem, como mencionamos há pouco, nem tampouco é um lugar de inatividade, ou seja, vamos ficar lá parados ou sentados, ou talvez com a nossa rede balançando de um lado para o outro, irmão Esni. Não que irmão Esni faça isso, não é isso que eu quero dizer, tá? Mas naquele local lá, inatividade, eu estou aqui, não estou fazendo nada, estou cansado de não fazer nada. Nós já vimos, o céu não é assim. O céu não é um lugar de preguiça, mas um lugar de atividades gloriosas, mesmo que ainda não conheçamos todos os detalhes, mesmo que não saibamos explicar todas as coisas. Mas nós temos, portanto,
indícios suficientes nas Escrituras, e em particular no livro de Apocalipse, que no céu nós estaremos em plenas atividades. Estaremos agindo, fazendo. Você lembra de Adão e Eva antes de haver pecado? Nunca? Você lê lá? Você já ouviu algumas pessoas dizendo assim, e eu já ouvi alguém dizendo isso: eu queria saber e descobrir quem inventou o trabalho, porque eu vou, e disse alguma coisa. Você sabe quem inventou o trabalho? Deus. E você sabe quando Deus inventou o trabalho? Lá no Jardim do Éden. Você pode ler no capítulo 2. O pecado ainda não tinha entrado no mundo. O Senhor Deus colocou o homem ali para guardar e cultivar. Ele realizava um trabalho. Certamente não era cansativo, não era enfadonho, não era difícil, penoso como é hoje. Mas depois que o pecado entrou, capítulo 3 de Gênesis, aí sim, a coisa ficou difícil. Irmãos, quando nós chegarmos lá no lar celestial, no novo céu e na nova terra, aí sim, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer algumas coisas. E não vai ser penoso, não vai ser difícil, não vai ser cansativo, nada disso. Então nós estamos apenas aqui tentando ilustrar essa situação. Como vimos então, a Bíblia nos apresenta grandes e poderosos ensinamentos sobre o novo céu e a nova terra. Primeiro é que neles apenas os santos estarão presentes, só os santos. Deus e seus santos, os salvos, os que pertencem ao Senhor, incluindo os anjos. E todos aqueles que não pertencem a Deus não estarão lá. O segundo ensinamento é que neles, no novo céu e na nova terra, haverá felicidade indescritível e eterna. Nenhum sofrimento mais, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma tragédia, nenhuma calamidade, nada disso. Nenhum vizinho barulhento ou difícil, não é? Só felicidade, paz, alegria, isso de uma forma eterna, em um lugar eterno, preparado pelo Deus eterno e imutável. Neles também serviremos ao Senhor para sempre. E como dissemos, mesmo que nós não tenhamos todas as respostas para as nossas curiosidades, ainda assim sabemos que lá haverá serviço, reinado e adoração. Isso eu me refiro em relação aos salvos, na presença de Deus e para todo sempre. Apesar disso, irmãos, nem todas as nossas curiosidades são respondidas. Porém, muitas delas são, inclusive com detalhes, e até com muitos detalhes. Eu sei que nós temos muitas curiosidades, não é? Sobre isso, sobre aquilo, sobre aquela coisa minúscula. Muitas vezes nós vamos dizer, nós não sabemos. Mas outras coisas nós sabemos. É evidente que nós não podíamos falar sobre tudo isso em uma única mensagem, falando sobre o novo céu e nova terra, mas você tem aí a Bíblia, você pode ler esses capítulos todos, ou se você tiver outras dúvidas, você pode entrar em contato comigo, pode me procurar para respondermos, se soubermos responder. Visto que a Bíblia sempre nos ensina a verdade de Deus, então eu creio nelas. Mesmo que nem sempre eu entenda ou consiga explicar cada uma delas. Mas a Bíblia disse, é verdade. E eu quero voltar ao capítulo 21 desta feita, no verso 5, só para destacar isso. Capítulo 21, verso 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então eu creio nelas. Escreve, essas palavras são fiéis. Essas palavras são verdadeiras. Escreve, João, e envia para as 7 igrejas. Você tem isso lá no capítulo 1. Envia para as 7 igrejas, para que as minhas igrejas saibam a verdade
a eternidade, as doutrinas bíblicas, e não fiquem assim, sem saber o que fazer, para onde vão e como procederem. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a Bíblia, e quanto mais fizer isso, mais você vai ter confiança, convicção. Lembra da primeira mensagem que nós pregamos sobre esta série de estudos, hoje encerrando, portanto? A importância de conhecermos a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Uma coisa que nós dissemos é que nós precisamos conhecer para nós não sermos enganados, para nós não ficarmos na dúvida, das incertezas, para nós não entrarmos em desespero. Por isso nós precisamos conhecer este assunto. E hoje estamos encerrando e não tratamos de tudo. E nem daria, não é? Teríamos que passar muitos meses estudando sobre este assunto. Mas pelo menos a minha intenção era tratar sobre as questões mais detalhadas que nós temos, mais fortes, mais convictas, que nós podemos dizer assim. E se de repente você perdeu algum culto, alguma mensagem, está tudo no canal. A de número 12 está hoje, né, Jonatas? E a de número 13, que é esta, vai estar no domingo próximo. Então você pode revisar. Eu até comentava com um irmão ontem, que estava conosco nos visitando, ele perdeu um bom tanto, e eu disse, assiste desde a primeira, porque aí você vai seguir uma sequência cronológica, tanto quanto seja possível, e vai ter um entendimento melhor sobre este assunto. E eu quero encerrar aqui, irmãos, fazendo algumas perguntas. Você já tem certeza de que também estará na eternidade com Deus? E outra, já garantiu o seu lugar por meio da fé no Senhor Jesus? Eu espero que todos que estão aqui tenham feito isso. Mas nós sabemos que muitas pessoas continuam na dúvida e aceitando essas supostas revelações, essas falsas profecias, que não vêm de Deus, portanto, de pessoas dizendo coisas tão estranhas, tão absurdas, tão erradas e falsas, e estão cheias de medo e estão desesperadas. Nós conhecemos a verdade de Deus pela Bíblia. Não precisamos acreditar nessas falsidades, nessas doutrinas heréticas que estão sendo apresentadas aí. Nós não precisamos. Nós temos a Bíblia. Então, fique firme ao lado da Bíblia. Leia, medite, estude. E se precisa de ajuda, nos procure. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer. Porque temos a Tua Palavra. Trabalhe, ó Deus, em nossos corações. Nos ajude, nos fortaleça. Nos dê, ó Deus, cada dia encorajamento. Uma fé firmada na Tua Palavra. Uma convicção inabalável. Ó Deus, nós te bendizemos, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a doutrina. E nós te bendizemos, ó Pai, por essas preciosas verdades. Nos ajude a nos firmarmos cada vez mais nelas e nos firmarmos, portanto, mais no Senhor. Que a nossa fé sempre esteja voltada para o Senhor conforme os ensinos da Tua Palavra e não conforme os nossos sentimentos ou pensamentos ou conceitos de outros que muitas vezes nem conhecem o Senhor e ainda assim querem dar opiniões totalmente erradas, portanto. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nossos corações e nos ajude a viver para o Senhor. Agradecemos por mais esse culto. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas, pois nós pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.